E veja neste capítulo de hoje, Aninha e sua família então que voltam para casa, todos muito sujos de bolo. Epaminondas, que abre a porta desconfiado, pergunta como foi a festa. Direta Jezebel diz: "Ah, e você ainda pergunta, asno?" Dona Mocinha então diz que é melhor todas as mulheres tomarem banho juntas. Ela então chama Bernadette. Rapidamente, Cândida dá uma desculpa e diz que ela não. Ela vai dar banho em Bernadette lá no quartinho dela. Bernadette então diz que não quer ir com ela não, quer ir com Dona Mocinha. Mas Jezebel aos gritos manda ela ir com Cândida. Enquanto isso, Olga que conta para sua mãe que foi tudo planejado. Tudo que ela fez foi para arruinar o casamento. Aconselhando Olga, Marieta diz: "Minha filha, se o Danilo gostasse de você de verdade, ele não teria caído nessa armadilha. Se ele tivesse interesse em se casar." Pensativa, Olga diz que a Maria Mijona disse a mesma coisa que a senhora. Se sentando, Marieta então explica: "Minha filha, quando o amor é verdadeiro, armadilha nenhuma dessa funciona." Olga então diz que o que importa, mamãe, é que eu vou me casar com Danilo, custe o que custar. Firme, sua mãe diz: "Pois agora fique sabendo que eu sou contra o seu casamento com o Danilo. Por mim, esse noivado acabou e eu sou sua mãe. Ouça o que eu estou te dizendo." Mas Olga diz que vai se casar com ele. Enquanto isso, Celina e Guilherme que vão tranquilos pela estrada, quando de repente atrás o carro da polícia. Olhando para trás, Celina diz: "Ah, é o delegado e o conde. Depressa, Guilherme, depressa." Mas rapidamente cercando o carro de Guilherme, o delegado manda ele parar. O delegado então diz que Guilherme está preso por raptar uma moça de família. Celina então diz que ele não a raptou, ela foi por livre e espontânea vontade e pede para o delegado soltar Guilherme. Conde Klaus então chama Celina de cabritinha. Nervoso, Guilherme diz que Celina não é a cabritinha desse velho. O delegado então algema Guilherme e leva ele preso. Enquanto isso, a primeira-dama e o prefeito que tentam convencer Soldado Peixoto que Danilo não pode ficar pelado. Mas Soldado Peixoto se recusa a ajudar. Brava primeira-dama então diz: "Chega! Vivaldo, dá um jeito neste soldado." Aos gritos, o prefeito diz que exige que ele abra a cela e dê as roupas ao sobrinho dele. De repente, o delegado então que entra com Guilherme, dizendo: "Ah, mais um para essa cela." Guilherme fica surpreso ao ver Danilo preso. O delegado então diz: "Ah, quer dizer, Danilo, que você é cúmplice dessa fuga, pois ele estava no seu carro?" Mais uma acusação. Cúmplice no resgate de uma moça de família. Aos gritos, o prefeito grita, dizendo: "Delegado, para com isso. Para de abrir acusações contra Danilo, pois ele tem direito de ficar vestido." O delegado, então, aos gritos, diz que não abre a cela. Os dois, então, começam a brigar. Enquanto isso, Aninha pergunta para Márcia o que ela tem contra Sebastião, pois até agora ele se comportou como um cavalheiro. Enquanto isso, Matilde pergunta para Sebastião se ele está preocupado. Ele então diz que sim, pois todos os planos dele estão indo por água abaixo. Cochichando consigo mesmo, ele diz: "Ah, como que eu ia saber que a Ana Francisca é prima da dita cuja? E como que eu vou sair dessa?" Márcia então diz: "Olha, ele não presta, não vale o feijão que come." Aninha então pergunta o porquê. Márcia então diz: "Ah, eu também já gostei dele, e muito, até demais. Eu era uma menina, sabe, assim, apaixonada por ele. E ele me fez promessas. E conseguiu algumas coisas, sabe? Aquelas coisas que homem consegue da mulher, né? E depois fugiu. Fugiu da cidade, fugiu de todo mundo. Aquilo não presta. Ele é um golpista."
Questionando, Aninha pergunta, mas ele é o sobrinho do banqueiro e vigarista? Exatamente, sumiu assim, ó, do dia para a noite sem dar explicação. Eu pensei que eu havia de me casar com ele e o pai também tinha esperança, mas ó, não. Não segurando as lágrimas, ela diz, ó, sofri muito, Aninha, sofri muito. Aninha então diz que sente muito e que foi bom Márcia ter prevenido ela. Agora ela sabe com quem ela está lidando. Aninha então diz que irá conversar com ele e colocar tudo em pratos limpos. Mas antes ela diz que vai visitar Danilo na cadeia. Gostando da ideia, Márcia sorri. E antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas novidades. Voltando ao resumo. Enquanto isso, aos gritos, o prefeito diz a ele está nervoso porque meu sobrinho não quis casar com a filha dele encalhada. O delegado então diz encalhada não, ela foi enganada. Eles então começam a brigar e Conde Klaus, aos gritos, manda eles pararem. E diz, olha, o prefeito tem razão, ele não pode ficar preso e pelado. Aos gritos, o delegado manda soldado Peixoto abrir a cela e entregar a roupa ao vigarista. Danilo então diz que irá processá-lo por abuso de autoridade. E diz, ainda bem que eu não me casei com a sua filha, Olga, porque eu detestaria ter você como sogro. O delegado então diz que é ele que não queria ter esse genro. Conde Klaus então diz, olha, vamos para o meu caso. Delegado, prenda o sujeito que quis roubar a minha cabritinha. Aos gritos, o delegado manda soldado Peixoto prender o sedutor. Guilherme então diz que isso não ficará assim. Conde então se despede e vai embora. O prefeito, olhando para o delegado, diz, olha, eu estou avisando, o meu sobrinho não vai ficar aqui. O delegado manda ele lamber sabão. O prefeito então chama a primeira-dama para ir embora e diz que irá falar com o presidente. Aos gritos, o delegado diz, vá para o raio que o parta. Ameaçando Guilherme e Danilo, o delegado diz, olha, eu vou pegar a chave, vou lá ver como minha filha está. E vou levar a chave. Por mim, vocês dois não saem daqui nunca mais. Guilherme então diz, quer dizer que você não casou? Pensativo, Danilo diz, e você não fugiu? Enquanto isso, Maurício tenta convencer Selma de que ela tem que ter paciência para que Conde aceite ela. Ela então diz que tem o seu orgulho e que o avô dele não quer saber dela na família. Selma então diz que não tem mais nenhum interesse, sai deixando Maurício falando sozinho. Enquanto isso, Celina que chora decepcionada. Graça diz que coisa feia Celina fugir. Ela então explica que ia se casar, pois ela já estando casada, o conde não poderia fazer mais nada. Reginaldo então entra no quarto e diz para Celina que Conde está na sala querendo falar com ela. Na sala, Conde Klaus diz que ele tem sido gentil, mas que da agora para frente a gentileza acabou. Ameaçando, ele diz, olha, se você não casar comigo, eu ponho o seu pai na cadeia. Reginaldo então interfere na conversa dizendo que resolveu voltar atrás, vendo o desespero da sua filha. Firme ele diz, pode me pôr na cadeia, senhor conde. Eu vou para a cadeia com um sorriso nos lábios, pelo menos a minha filha ficará feliz. Eu prefiro ficar preso do que ter tanto remorso. Conde então diz que há muita coragem de Reginaldo, mas ele não vai precisar ficar na cadeia. Reginaldo então questiona se ele vai perdoar a dívida. Ele não, a dívida eu não perdoo nunca. Conde faz a proposta para Celina se casar com ele, que ele irá mandar soltar Guilherme e ainda arrumar um advogado para ele. Agora, se você continuar teimando, ele vai continuar lá para sempre. Não, de jeito nenhum, você não pode complicar a vida do Guilherme. Ah, então case-se comigo. Ah, mas o senhor é um monstro.
E dê a resposta logo, porque senão eu mando o seu pai e os dois vai ficar lá mofando e a culpa vai ser sua. Jezebel então que encontra Timóteo de roupão na sua casa. Ela então tenta arrastar as asas para cima de Timóteo. Ela então parte para cima de Timóteo. Timóteo sai correndo, mas ela agarra ele. Timóteo então diz que ela tem idade para ser a mãe dele. Ela então fica muito brava e solta Timóteo aos gritos, brigando com ele. Maurício então vai até o hotel e diz para Margot que Guilherme está preso e que ele pode ficar por um bom tempo. Danilo diz: mas você é um fracassado, nem para fugir presta. E a Celina já estava sendo forçada a casar com aquele conde, agora então tudo piorou. Guilherme, você tem sorte, você gosta de uma pessoa decente e ela gosta de você de verdade. Guilherme então diz: Danilo, você deveria estar contente, porque no fundo, você queria se ver livre desse casamento. Agora, depois desse escândalo, seu casamento acabou. Agora você está livre para se casar com a Aninha. E quem disse que eu quero me casar com aquela viuvinha? Ela é uma assanhada, eu não quero nem ouvir mais falar o nome dela, porque aquela viúva eu quero é distância. Olga diz: eu ouvi direito? O delegado diz: ouviu muito bem, o Danilo está preso e, por mim, ele não sai de lá mais nunca, ele vai ficar na cadeia. Sai sim, sai de lá direto pro altar. O delegado então diz que nunca, que não quer mais nem ouvir dizer em casamento com ele. Olga diz que faz qualquer coisa para se casar com Danilo. O delegado então diz que tem honra e dignidade e que a discussão está acabada. Firme, ele então diz: eu quero ver. E Olga diz: pois eu quero ver se o senhor me proíbe. O delegado então diz que irá arrumar outro noivo para ela. Apontando o dedo, Olga diz que irá se casar com Danilo e não é ele que vai impedir. Margot pergunta para Kinka se ele conseguiu a ligação, pois precisa de um advogado depressa, pois Guilherme não pode ficar na cadeia. Maurício então diz para Margot que sabe um jeito mais fácil de tirar Guilherme. Diz que o avô dele falou que se Celina aceitar se casar, que ele tira o Guilherme da cadeia. Margot então fica pensativa e diz que precisa convencer Celina. Jezebel então vai até o quarto de Dona Mocinha tentando descobrir algo. Conversando um pouco, ela então pergunta: será que alguém que arrumou tudo isso para estragar o casamento? Dona Mocinha então diz que não está sabendo de nada, mas que foi muito bem merecido. Sem mais rodeio, Jezebel então pergunta: será que foi a Ana Francisca que planejou tudo? Mas eu acho que não, ela é um anjo. Séria, Dona Mocinha diz: ela é bem mais esperta do que parece. Jezebel então pergunta se foi ela, e Dona Mocinha diz que não falou nada e nem pode dizer. Aninha e Márcia então vão até a delegacia. Ela então fala para o soldado Peixoto que veio visitar Danilo e questiona por que Guilherme também está preso. Guilherme que responde dizendo que foi acusado de rapto por ter tentado fugir com a Celina. Soldado Peixoto diz que sente muito, mas não está tendo visitas autorizadas. Aninha então diz que para ela ele irá abrir uma exceção. Márcia e Aninha então que convencem Soldado Peixoto a tirar Guilherme da cela para Aninha conversar a sós com Danilo. Danilo diz: você, de todas as pessoas da cidade, você veio me ver? Sorrindo, Aninha diz: sim, claro. Ele então questiona o porquê. Firme, ela diz: por quê? Eu preciso sentir o sabor da vitória. Tudo o que aconteceu, Danilo, foi porque eu planejei.